Luiz Araújo, contratado pelo Flamengo, informação que inicialmente foi veiculada pelos colegas do site GE, né, do interesse da negociação já encaminhada, agora é negócio fechado. Cerca de 9 milhões de euros o Flamengo vai pagar pelo atacante, contrato de 5 anos, estava jogando nos Estados Unidos, no Atlanta, e chegará para defender o Flamengo a partir do segundo semestre, a partir do mês de julho. Luiz Araújo tem 26 anos, surgiu no São Paulo, passou pelo futebol francês, estava, como eu disse, nos Estados Unidos, e é o jogador para preencher uma lacuna no elenco, ali a ponta direita, um atacante pelo lado direito, né? O Flamengo tem o Cebolinha pela esquerda, agora terá esse jogador para fazer o lado direito. O ex-técnico do Flamengo, Vitor Pereira, já tinha pedido um jogador para essa função. O Flamengo tentou o Ângelo dos Santos, não conseguiu contratá-lo, e agora também pedido do São Paulo, atual treinador, um jogador que atue por aquele setor. Luiz Araújo reforça o Flamengo, então, a partir do segundo semestre de 2023. O empenho, então, do Luiz Araújo pelo Atlanta United da MLS. Ele tem 13 gols pelo Atlanta United, 60 jogos, 54 como titular e 13 assistências. Tá aí, então, o Luiz Araújo no último time pelo qual ele passou. Gláucia. Vamos lá, André. O reforço do Flamengo, Luiz Araújo, atacante, mas o cara que joga mais pela beirada, mais pela ponta direita. Pois é. E aí eu já ouvi aí no Repercute, poxa, mas mais um ponta? Será que era isso que o Flamengo precisava mesmo? Aí assim, é preciso, em primeiro lugar, entender que a contratação desse jogador foi solicitada pelas pessoas que pretendem utilizá-lo no time do Flamengo, né? A gente não vai saber, acho que nunca, se ele era para esse momento, o plano A, B ou C. A gente sabe que o São Paulo é um cara que não para de fazer esses pedidos, essas solicitações. E também dá para a gente entender que, mesmo um clube que tem um elenco com um potencial tão profundo como o do Flamengo, aí na quantidade de jogadores acima da média, as coisas precisam continuar acontecendo, a fila precisa andar. E isso vai também muito conforme a mentalidade de cada treinador. Quando você troca tanto de técnico como o Flamengo faz, você está como clube sujeito a esses pedidos que às vezes podem apontar para um lado, aí o próximo treinador faz pedidos que apontam para o outro lado. Mas vamos tratar do Luiz Araújo. Lá por 2017, quando ele estava no São Paulo, trabalhando com a comissão técnica naquele momento, o que se dizia a respeito da utilização dele é que não adiantava, naquele momento, faz bastante tempo, espetá-lo no ataque esperando a bola. Ele era um jogador que precisava receber a bola mais recuado, com mais campo, para ele ter um lance à sua frente para poder tomar decisões. Desde então, ele passou pela Europa, joga nos Estados Unidos, o seu desenvolvimento como jogador ao longo desses anos continuou. Ele é um atleta que já agregou outras características, o Gustavo Zupac vai falar sobre ele daqui a pouco. O Flamengo não vai parar por aí. Eu entendo que outras contratações vão acontecer. Não sei se vai ser no ritmo intenso como o Jorge Sampaoli gostaria, mas o Flamengo, do ponto de vista de um treinador que quer contratar, é um clube que pode satisfazer esses desejos. Era até esse ponto que eu ia tocar, porque o Sampaoli chegou, completou um mês agora. E ainda não tinha pedido, pelo menos a gente não ficou sabendo, de novos reforços, né? De novos jogadores. O que é uma característica dele, que ele já chega com a lista em mãos ali. Mas ele já chegou. Talvez ele ficou ali ainda esperando também o trabalho começar a dar algum sinal de melhora, para aí sim agora eu vou para cima fazer os meus pedidos? Eu acho que, assim, a minha impressão é que a maneira de ser e trabalhar é a mesma, em relação a como melhorar, né? Como trazer jogadores, como tomar providências para o Flamengo, no médio e longo prazo, ser um elenco melhor, porque ele também gosta de trabalhar com jogadores entrando e saindo do time, conforme as circunstâncias das partidas. Mas a minha impressão é que o jogo que o Flamengo fez contra o Fluminense pela Copa do Brasil, o jogo no Maracanã nesta semana, mostrou um passo à frente no trabalho dele em relação a como jogar. Ele não vinha conseguindo aplicar, não vinha conseguindo fazer o elenco do Flamengo aplicar o futebol que ele queria. E tem um componente físico que é muito importante e talvez esse componente não estivesse presente. Ao longo aí de 30 e poucos dias de trabalho, numa mudança de preparação física, que é algo que também os clubes que trocam muito de técnico precisam aprender a conviver. Você tem um treinador que trabalha com um preparador físico. Ele sai, chega a outra comissão. É uma outra metodologia, outra forma de jogar e é preciso que os jogadores se adaptem. E isso não acontece em 2, 3 dias. E o estilo de jogo do Sampaoli exige uma adaptação física específica. Ele precisa da volúpia pela recuperação da bola. E esse jogo contra o Fluminense foi o primeiro que mostrou isso por um período maior durante a partida.
O Flamengo fez um tremendo jogo de futebol. Sem dúvida o melhor com o Sampaoli. Não só porque foi o Flamengo, digamos aí, mais sampaulista desde que ele chegou, mas porque o fato do Flamengo não ter vencido foi uma questão de finalização de movimentos, o domínio, a intensidade, o protagonismo, tudo aquilo que o Sampaoli gosta de ver estava em campo. Além do Luiz Araújo, a gente viu aí na reportagem do Pedro também, o Rossi chega no meio do ano, então o São Paulo já ganha logo 2 reforços neste meio de ano. Mas aí tem uma pergunta. Ele teria feito essa contratação? A posição de goleiro é central no futebol que ele vê. Sem dúvida. Ele teria contratado o Rossi? Vai ter a característica que precisa para se encaixar, né? Se vale a pergunta. Vale a pergunta. Pequeno detalhe. A gente vai falar já também deste primeiro mês de trabalho de Jorge Sampaoli. Mas vamos falar do Luiz Araújo, o Zupac, um brasileiro que está fora já há algum tempo. Primeiro foi para o Lille da França, agora estava no Atlanta United dos Estados Unidos e virá para o Flamengo quando a janela for aberta. Detalhe, que ele é, de fato, um pedido do Sampaoli, e o Luiz Araújo, a gente vai ver já, ele é um ponta, é um atacante, prioritariamente, que atua pelo lado direito. E me chama a atenção que mesmo antes do Sampaoli chegar, mesmo o Luiz sendo um pedido do técnico argentino, o Flamengo, com o Vitor Pereira, já buscava um atleta para essa posição, para um ponta pela direita. Tanto é que o Flamengo tentou o Ângelo, jogador do Santos, para atuar por ali. Hoje, o Sampaoli, quando ele quer jogar com algum atleta aberto pela direita, ele posiciona o seu sistema defensivo para que o Wesley, o lateral direito, seja o cara da amplitude pela ponta. Curioso é que o Marinho joga exatamente por ali e tal qual o Luiz Araújo, que joga pela direita, mas é canhoto, puxa sempre para dentro. O Marinho, mesmo tendo trabalhado com o Sampaoli no Santos, aparentemente cada vez com menos espaço no Flamengo. Mas nosso papo é sobre o Luiz Araújo. Ele é o 6º maior driblador da Major League Soccer. Ele é o 3º jogador mais caçado da Major League Soccer, que mais sofre faltas pelo seu tipo de jogo. Ele é o 14º maior finalizador da competição. Joga no Atlanta United, como eu falei, prioritariamente aberto pela direita. Dos 12 jogos que fez na atual temporada, em 11 ele foi escalado pela direita, uma vez só pela esquerda, e tem trabalhado muito puxando para dentro para achar justamente o seu pé canhoto. Bora dar uma olhadinha em como trabalha o novo reforço, o próximo e novo reforço do Flamengo. Primeiro jogo, que é contra o Portland Timbers, ele tá aqui embaixo, ponta pela direita. Esse aqui é o craque do time. É o argentino Thiago Almada, jogador que era do Vélez, campeão do mundo pela Argentina, jovem jogador, um meia, um clássico engante, um meio-campista argentino. E ele sempre conectou muito bem o jogo com o Luiz Araújo na equipe do Atlanta. O que me leva a crer que o Arrascaeta vai ter um bom entendimento com ele também na equipe do Flamengo. São características parecidas. Detalhe, o Luiz está aberto pela direita e ele vai atacar o facão, vai fazer o ataque pelo meio. E o Almada sabe, conhece o jogador e vai achar o passe. Luiz Araújo calculou, aqui, começou a correr, disparou. O passe é feito por trás da zaga, um belíssimo passe, domina na frente. Como eu falei, ele joga pela direita, mas ele é canhoto. Puxa para o pé esquerdo e bate. Sem medo de bater. É um jogador que finaliza bastante, nem sempre com toda a qualidade, assim, não é um jogador que acerta tantas finalizações, mas ele não tem medo, sempre busca a conclusão, puxou para bater no contrapé do goleiro. Mais um gol, vamos ver mais um gol do Luiz Araújo, esse é contra o Charlotte, o time dele tem a bola, o Atlanta tem a bola na faixa central, de novo, bem aberto pela direita, dessa vez é um ataque construído e ele tem espaço em relação ao último marcador, com espaço ele dá trabalho, e aí de novo, recebeu na direita, é canhoto, vai puxar para dentro. Puxa para dentro e bate. Detalhe dessa batida, voltar um pouquinho. A gente tem visto muitos jogadores que quando puxam para dentro, tentam essa batida aqui, para achar esse canto do goleiro, né? Ou se tá aqui, achar o outro canto do goleiro. O Luiz Araújo fez diferente. Ao puxar para cá, ele vai buscar o contrapé do goleiro, não o lado mais provável para bater. Inteligente. Achou o canto e bateu para marcar mais um dos seus poucos gols. Não são muitos gols, não é um goleador não, mas é um cara que está sempre tentando ser agressivo e assim marcou mais um pela equipe do Atlanta United. E por fim, vamos dar uma olhadinha em um outro tipo de aproveitamento. Como eu falei, dos 12 jogos que ele fez no ano, em 11 ele jogou do lado direito, em um no lado esquerdo. Ele recebeu essa bola pela ponta canhota contra o Toronto FC. De novo, Almada é o meia, é o craque. Achou,
o Luiz Araújo está aberto pela esquerda e aí muda a condição, né? Se pela direita ele puxa para o pé bom para bater, pela esquerda o pé bom está virado para a linha de fundo e aí ele busca mais o cruzamento mesmo. O companheiro não aproveitou, o goleiro fez a defesa, mas ele conseguiu fazer o cruzamento e conectar o seu companheiro. É um bom jogador, não me parece um craque, um cara acima da média. É o tipo de jogador que o Flamengo só tem o Marinho no elenco e o Marinho não vem bem. Podemos discutir valores, se 9 milhões de euros é muito caro ou não, mas ele tem qualidade para ajudar a equipe do Flamengo. Glaucio.